Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos chegando aí para a nossa live de abertura da Target Week. Muito feliz e honrado aqui pela oportunidade de ter sido convidado para fazer essa abertura. Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou Head de Growth aqui na Target. Growth para nós engloba os times de vendas, CS e marketing. Tá? Então, um contato direto aí com vocês, nossos clientes e prospects que estão assistindo. E hoje nós vamos falar, né? Não sei quais de vocês aqui estiveram presentes na Target Week do ano passado. Manda aí no chat para a gente saber. Mas na Target Week do ano passado, nós falamos sobre inteligência artificial e como isso mudaria o universo de BI. Tá? Então, essencialmente BI, análise de dados para tomada de decisão, e a IA vem, né, para expandir essa utilização com insights mais automáticos, com previsões, né, fazendo ali não só o descritivo, mas também o preditivo e o prescritivo. Esse ano, um ano depois de a gente ter profetizado aqui qual seria o futuro do BI a partir de inteligência artificial, a gente tem um ano, então nós temos estatísticas de como esse primeiro ano se desenrolou. Né? Como que nós vimos aí as empresas tentando orquestrar suas estratégias de BI e de IA. E, essencialmente, esse ano, a gente vem com essa pegada mais prática para mostrar para você que está nos assistindo como, de fato, eu implemento uma estratégia de dados, eu implemento uma estratégia de IA que não está ligado ali no buzz, que não está ali só surfando ao no momento, mas que, de fato, entrega resultado. Entrega resultado é estratégia de crescimento. O objetivo dessa live aqui de abertura, pessoal, é dar para vocês que estão participando os caminhos de como vocês podem utilizar a análise de dados, como vocês podem utilizar o target para, de fato, crescer um negócio, muito além de simplesmente desenvolver relatórios gerenciais. Beleza? Então, bora lá. Primeiro, trazendo para vocês aqui um dado super relevante para mostrar qual que é a nossa situação atual. Então, o Gartner, né, para aqueles que não conhecem, uma consultoria aí renomada internacionalmente, muito focada na parte de tecnologia, né, tecnologia aliada a negócios. Nós participamos dos eventos que eles organizam, nós estamos sempre consumindo os materiais que eles produzem. E o Gartner recentemente fez uma pesquisa dizendo que até 2027, 60% das organizações não conseguirão alcançar o valor esperado das suas soluções de dados IA. Então, a cada 10 empresas que decidem investir, que decidem implementar uma estratégia, uma área de BI, uma área de IA, faz algum projeto envolvendo essas tecnologias, a cada 10, 6 vão fracassar. E o motivo, pessoal, ele não é técnico. Tá? O Gartner ele já foi além e não só mapeou a estatística, como mapeou também as causas. E o motivo, pessoal, não é técnico. É devido a estratégias e estruturas incoerentes. Ou seja, não basta, pessoal, a tecnologia. Se eu não tiver time preparado, treinado, capacitado, não investir nos meus colaboradores, não investir nos meus recursos humanos, se eu não tiver uma estrutura de liderança que apoie essa minha área, né? Se isso for continuar sendo visto como um projeto da área de TI, uma automação que vai trazer um ganho pontual, se eu não tiver uma governança sobre isso, dizendo quem pode fazer o quê, esses processos fracassam. Por melhor que seja a tecnologia, por melhor que seja a solução que a gente tem dentro de casa. E, como comentei com vocês aqui, uma das minhas responsabilidades é a área de sucesso do cliente, né, onde a gente interage com muitos de vocês aqui. E, às vezes, nas nossas reuniões de acompanhamento, poxa, vem um cliente para nós preocupado, fala, poxa, Guilherme, eu não estou tendo dificuldade em utilizar a solução, acho que peguei uma Ferrari e quando eu precisava, na verdade, de um Polo. E eu sempre vou no seguinte sentido, falei, cara, você está participando da nossa comunidade? Cara, pô, comunidade? Comunidade, nosso grupo no WhatsApp, toda semana nós postamos conteúdo, pô, não tô. Quantas pessoas da sua organização você capacitou na ferramenta? Quem que é o cara que está à frente para mexer disso?
Qual foi a estratégia definida pela diretoria para a gente obter retorno sobre esse investimento? E fica o silêncio do outro lado. Ou seja, exatamente esse cenário que a gente está vendo aqui. Muitas vezes a gente entende que o problema está na solução, está na plataforma, está na tecnologia, está no método, mas vai estar muito mais relacionado à estratégia, estrutura e pessoas. E, de novo, de cada 10 empresas, 6 vão fracassar nas suas soluções, nos seus investimentos, nos seus projetos de dados IA, por falta de governança, por falta de investimento em recursos humanos. O objetivo aqui, tá? E esse estudo, né, do Gartner, pessoal, embora tenha sido feito esse ano, ele conversa com outro estudo que a gente já apresentou aqui mais de uma vez, que é o estudo da Forrester, que fala do dilema dos 20/20. É mais ou menos o seguinte: só 20% dos seus colaboradores usam BI, em algum nível. Não necessariamente construindo, mas que seja visualizando. Só tem 20% da sua organização. Então, se você tem aí uma empresa de 1.000 funcionários, o máximo de pessoas que estão efetivamente usando dados é 200. E eu acho que isso no projeto está alto. E, ao mesmo tempo, de todos os dados que a sua organização está produzindo no RP, no e-commerce, no CRM, no, enfim, software de produtividade interno, você só está usando 20% deles. Então, nós temos a capacidade técnica e tecnológica para explorar dados, mas a gente esbarra nos processos para extrair o valor desses dados, para extrair os insights a partir desses dados, e a gente esbarra também, de novo, na formação dos nossos usuários. Então, essa perspectiva do Gartner, esse estudo que o Gartner fez, muito relacionado ali, né, a essa nova onda que a gente está enfrentando de IA, conversa com algo que a gente já vinha falando. Bom, e daí? Tá? Gente, ainda faltam 2 anos para 2027. Então ainda dá tempo de você não entrar naquela estatística de ser uma dessas 60% de empresas que não terão sucesso com a sua estratégia de BI de dados. E é um pouquinho do como, tá? Legal, Guilherme, trazer estatística aqui, mostrar os números, o que eu posso efetivamente fazer a respeito. Esse é o objetivo da live. E eu queria dizer, então, que 2026, 2025 já está acabando, é o ano para a gente virar a chave. Então, as decisões que você tomar agora são as decisões que vão permitir que a sua empresa alcance e extraia o valor dos seus dados. Em vez de vocês estarem olhando e vão falar, puxa, vamos fazer aqui o nosso planejamento para a gente crescer 15%, 30%, vocês estarão liderando o crescimento dentro das suas indústrias, lançando tendência, lançando inovação. Como a gente traz aqui para vocês o guia desenvolvido pela Gartner com os 4 passos para uma estratégia de dados e analytics bem-sucedida. Vamos comigo? Primeiro, aqui a gente fala, pessoal, o primeiro passo é determinar qual vai ser a minha estratégia, qual vão ser os projetos, né? Voltando aqui só um slide aqui. Get grounded and gain foresight. Né? A tradução não literal aqui basicamente é, cara, bola no chão, o que a gente quer alcançar? Poxa, eu vou investir tanto no meu data warehouse, eu vou investir tanto em plataformas, tanto em pessoas, tanto nisso e tal. Qual o objetivo? Que projeto eu quero atacar? Que dor eu quero resolver? E gerar relatório, pessoal. Ah, dor de demora para gerar relatório. Isso não é dor. Vocês não são. A empresa de vocês, de todo mundo aqui, eu tenho certeza, não é não é um instituto de pesquisa cujo papel, a missão é gerar relatório. Aqui entre nós temos empresas de varejo, distribuição, manufatura, serviços, educação. Nenhuma de vocês tem como produto, tem como negócio gerar relatório.
Então, eu preciso ir além e pensar, cara, mas esse relatório que eu gero, esse dashboard, esse painel, essa visão, é para quê? É com qual objetivo? Então, o primeiro passo, pessoal, é alinhar a minha estratégia, o que eu quero alcançar com BI, ao que o meu negócio faz. Feito isso, eu preciso envolver as lideranças, são parte muito importante. Então, se você que está assistindo é um líder dentro da sua organização, você precisa capitanear e estar envolvido diretamente nesse projeto. Isso não é só um projeto da área de TI, da área de tecnologia, esse é um projeto geral da organização. Se você não é liderança, então você precisa ter uma conversa franca com os líderes da sua organização, se eles de fato quiserem ter resultado, eles precisam estar envolvidos. A gente precisa linkar e esse projeto ele precisa ser encarado como algo além de simplesmente um projeto da área de TI. A área de TI vai capitanear, vai puxar, afinal de contas, é tecnologia, mas a área de TI ela vai estar desenvolvendo isso para suportar processos de negócio. Terceiro passo, quais são as nossas hipóteses de valor, o que a gente vai querer alcançar. E uma vez que eu acertei na mosca, cara, montei um processo, montei uma estratégia de sucesso, é hora de medir e escalar. Empreender para outras áreas, para outros departamentos, para outros negócios. Então, o primeiro passo, né, aquela ideia de pensar, né, tá bom, qual que é o primeiro passo? Qual que deve ser, então, o projeto? Como alinhar dados e analytics à estratégia, à missão do meu negócio? Então, a gente tem essa matriz aqui em 4 quadrantes. Aqui, vocês estão vendo valor, não sei o quanto isso gera de valor. E aqui, feasibility seria, digamos assim, o quão fácil é realizar aquilo, tá? E os 4 quadrantes, então, são o seguinte, né? E aqui é uma linha crescente, tá? Pouco difícil de fazer, né? Até o fácil de fazer. E aqui em valor, pouco valor, muito valor. Então, se a gente for olhar aqui, ó, começando por aqui, ó, ganhos prováveis, né? Likely wins, né? Então são como se fossem ganhos que quase certos que você teria. O que é isso aqui? Cara, é aquilo que vai gerar muito valor para sua organização, gera um alto valor e é fácil de fazer, ó. Pô, se é fácil de fazer e vai gerar valor, cara, a chance que eu tenho de ter um sucesso aqui é muito alta. Por outro lado, tem coisas que são fáceis de fazer, mas o valor delas não é tão grande. A gente chama de ganhos marginais. Cara, isso aqui não vai mudar o jogo, mas isso aqui vai me permitir rapidamente observar alguns ganhos da minha operação. Quando a gente entra para o quadrante onde se torna mais difícil executar aquele projeto, aquele processo, então nós temos aqueles que têm um alto valor, e aí, cara, precisa ser um risco calculado. Cara, eu sei que se eu acertar isso aqui, o valor vai ser grande, mas é difícil. E por último, tem aquele, né, em que tanto o valor é baixo e a dificuldade é alta, e aqui você só vai realmente pensar aqui, talvez, uma ou outra exceção. A lógica dessa matriz, gente, é o seguinte: na hora que eu for pensar no meu projeto de dados, então eu tenho minha área de vendas, de compras, de atendimento ao cliente, em alguns casos aqui de logística, a minha área de e-commerce, eu vou ter o meu financeiro, vou ter meus recursos humanos, e dentro deles eu tenho subprocessos. Então, se eu falo, poxa, de recursos humanos, né, que eu acho que vai ser comum aqui para todos que estão participando, eu tenho recrutamento e seleção, eu tenho onboarding, eu tenho desligamento, eu tenho férias, eu tenho hora extras, eu tenho absenteísmo, eu tenho atestados, enfim, uma gama de coisas ali a serem analisadas, né? Quando eu for pensar e falar, cara, qual é o desafio, qual é o problema que eu quero resolver com dados, eu preciso plotar todas as iniciativas nessa matriz aqui para entender e mirar, primeiro, é claro, nesse quadrante aqui de cima, onde o valor que traz para a minha organização é alto e o nível de dificuldade, né, o quanto eu consigo de fato fazer aquilo,
é baixo. Alto valor, baixa dificuldade, é onde eu vou mirar. Esse é o primeiro passo para uma estratégia bem-sucedida. Os que estão nos assistindo aqui talvez estejam se perguntando, falando, tá, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? Pô, meu diretor está pedindo um relatório específico de acompanhamento de performance de uma campanha da indústria. Como é que eu paro tudo e falo, mas ó, isso aqui entra, né, não entra aqui como um ganho provável, isso aqui não vai mudar a operação. A gente tem que separar compliance de estratégia de BI para gerar valor. Relatórios de acompanhamento de performance junto ao fornecedor, eu enxergo que eles estão muito mais relacionados à compliance. Ali não é se aquilo vai ou não vai trazer ganho ou valor para a organização. Aquilo ali é um documento que ele é necessário porque você precisa ter um painel de comunicação, um painel único de verdade para acompanhar a ação junto aos seus fornecedores, que vai te cobrar em cima daquele resultado. Ou por qual você vai ter que apresentar resultados a partir dali. Então, essa discussão aqui que eu estou propondo, ela não vale para essa categoria de relatórios ou análises que são de compliance. E isso tem que estar dentro da sua estratégia de uma caixinha, tem que mapear todos esses caras. Quais são aqueles relatórios, quais são aquelas anões que eu tenho que apresentar e tenho que desenvolver, independentemente de gerar valor, porque um fornecedor meu me exige, um cliente meu me exige, uma agência regulatória me exige, uma agência do governo exige, algum tipo de análise que eu preciso apresentar para o serviço aduaneiro, para o serviço de exportação. Essas relatórios, né, que consomem nosso tempo no dia a dia, que são obrigatórios dentro da organização, esses não entram nesse prisma. E geralmente eu devo entregar eles primeiro quando eu implanto um BI, quando eu implanto uma solução de analytics, porque, de novo, a equipe precisa fazer esse relatório. Ela vai fazer isso manualmente na unha ou vai fazer isso com facilidade com o apoio de uma solução como a nossa. Depois que eu passei por esse estágio, agora eu tenho os desafios. Cara, eu preciso analisar fluxo de caixa, preciso analisar o resultado da minha operação, da RE, preciso acompanhar a performance da equipe comercial, preciso acompanhar a minha taxa de rematrícula, preciso acompanhar horas extras dos meus funcionários. Aí eu vou pegar todos esses caras e vou botar aqui nessa matriz. Poxa, hoje eu já consigo acompanhar as horas extras de alguma maneira? Pô, tem um relatóriozinho lá no sistema que não é tão bom, mas eu consigo gerar ele já para Excel com um pouco de trabalho ali, eu consigo tirar as informações que eu preciso. Do outro lado, eu tenho ali um relatório de acompanhamento de equipe comercial, onde eu vejo a performance por equipe, e hoje eu estou navegando às cegas. Eu não sei na ponta do lápis o que cada um dos meus colaboradores geram. Opa, aqui eu começo a ranquear essas iniciativas de acordo com o valor agregado, nível de dificuldade, para mirar aqui os meus ganhos prováveis, que devem ser a espinha dorsal do seu projeto de BI Analytics. Quando a gente fala de dados, gente, é um universo para fazer muita coisa, mas eu preciso priorizar e eu preciso fasear. Não tem como, mesmo que você tenha dinheiro ilimitado, recurso ilimitado na sua organização, vai faltar tempo para trocar múltiplas frentes de projeto ao mesmo tempo. Então você tem que fasear daqueles que vão dar, depois de eliminadas essas tarefas que eu chamo de compliance, mirar nessas que são dos ganhos prováveis. E depois que você mira, agora a gente junta aqui com as lideranças, com os stakeholders. Cara, a gente vai endereçar o problema de compras, que não sabe o que comprar em que quantidades. Vira e mexe, eu sofro com falta de mercadoria ou excesso de mercadoria. Estou com mais dinheiro parado e imobilizado em estoque do que eu deveria. Então, você junta, você definiu esse problema que você quer atacar, você junta diretoria, stakeholders, né? Então, toda a hierarquia ali, os principais cabeças ali da estrutura de compras, time de dados, e a gente se debruça e fala, cara, então esse é o problema que a gente vai atacar, e é assim que a gente vai definir como atacar. As perguntas, tá, pessoal, devem ser muito relacionadas a negócio. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos. Para quem está achando esse bate-papo aqui muito abstrato, fala, poxa, Guilherme, eu estou entendendo o conceito, mas traz para mim a realidade.
Então, mais ou menos o seguinte, tá? Novembro de 25. Se a sua empresa não começou ainda, em breve ela vai começar o planejamento para 2026. Cara, o que que nós queremos ser em 2026? Quanto nós vamos crescer? Quando nós vamos subir em receita, em lucro? Cara, quanto a gente vai alocar para novos investimentos? Para quais áreas? Tem que entrar nesse roadmap aí a parte de BI Analytics. Então, de novo, se você é o responsável por isso na organização, tem que puxar e falar, cara, o que que eu espero para mim é para nossa área de dados. Se você não é o responsável, você precisa influenciar o cara que é até essa reflexão. Poxa, hoje essa área eu quero exemplos, tá? Eu quero desmembrar minha área de dados, a área de TI. Ou pode até ser um time dentro da área de TI, mas eu quero um pequeno núcleo ali só focado em dados. Aqui o pessoal não para dar manutenção em RP, não para dar manutenção em sistema de folha, impressora, rede. A gente só fica focado em análise de dados. Pô, tenho isso? Tenho, bacana. Não, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é alinhar a minha estrutura de dados ao meu time de qualidade de processos. Qual que pode ser, qualquer que seja a estratégia, o ponto é, o que que você espera alcançar com o BI para o próximo ano? E é muito importante linkar isso com o objetivo da organização, como, por exemplo, penetração de mercado. O case que eu vou buscar resolver com dados e vou entender é quais clientes estão deixando de comprar de mim. Para isso, eu vou precisar de um histórico de vendas por cliente, por meses. Vou precisar, em cima disso, fazer cálculos para entender qual era a média. É, é, a gente chama isso de média, média volante, né? Média que vai evoluindo a partir do tempo. Qual que é a minha média de vendas por cada cliente? Quais são aqueles que estão apresentando uma baixa? Conectar isso com o tipo de alerta. E dica, tá? Tudo que eu estou falando aqui já está disponível no Target como acelerador ou pode ser construído na solução. Então, intencionalmente, não é mera coincidência, eu estou trazendo exemplos reais, tá, de coisas que você pode aplicar aí na sua organização. Não estou falando de nada externo, estou falando daquilo que vocês podem fazer e podem realizar dentro da organização de vocês. Um outro exemplo, para aqueles que são operadores logísticos ou distribuidores, qualidade no atendimento. O que que vai garantir que um cliente compre recorrentemente de você? Cara, você entregue no tempo exatamente o pedido que foi feito, sem estar faltando nada, sem nenhum produto danificado, sem atrasos. Se você tem, então a gente chama de OTIF, On Time in Full, tá? No prazo completo. Se eu tenho uma boa taxa de OTIF, aqueles clientes tendem a recomprar comigo, porque isso é um indicador de qualidade de atendimento. Naquilo que o meu cliente solicitou, eu entreguei dentro do prazo. Então, a sua estratégia pode ser, cara, hoje nosso OTIF da organização é só de 60%, ou talvez a gente nem meça. Cara, tá aí. Vamos mostrar o valor da solução na logística. Tá aqui, o primeiro desafio. Puxe minha tabela de pedidos, data de emissão, data de entrega, teve ou não teve devolução, se teve devolução, qual que é o motivo. Construi isso dentro de um painel no BI e começa a acompanhar o meu OTIF. Marketing. Qual o perfil do meu cliente ideal? Poxa, eu quero crescer. Pô, para isso eu quero aumentar vendas. E minha estratégia para aumentar vendas é você aumentar o ticket que eu tenho por cliente. Tá. Quem é esse cliente? O que que eu preciso oferecer para ele? Isso eu faço através de uma análise segmentada. Cara, qual que é o endereço, qual que é a região, qual que é o porte, qual que é o segmento, cara, qual que é a margem que eu tenho com eles. E faço ali também uma abordagem estatística, né? Por exemplo, fazendo uma mediana para entender quais são os clientes, de todos os clientes que eu atendo, quais são a maioria, quais são aqueles que eu estão sempre ali e estão comprando recorrentemente comigo. Cara, esses são os clientes que vão formar o seu perfil ideal. Pô, então eu descubro aqui que, cara, eu achava que meu perfil ideal, vamos uma importadora, por exemplo, de produtos alimentícios, bebidas. Poxa, eu achava que o meu grande cliente eram restaurantes, né? Restaurantes, supermercados, restaurantes e hotelaria, vai. Então,
os vinhos que eu trago, né, de Portugal, as charcutarias que eu trago da França, os queijos que eu trago da Itália, pô, achei que isso aí, meu público-alvo era restaurante e hotel. Só que quando você vai analisar dados, você vê que, na verdade, é supermercado. Então, cara, então eu preciso de produtos de estratégia para esse tipo de cliente. Ele é o meu perfil ideal. Não são os restaurantes, são os hotéis. Mais um exemplo, estoque e caixa, né? Quanto eu tenho de capital que está mobilizado além do necessário. Então, analisar corretamente os meus níveis de estoque. O que está em excesso, o que está em falta, quanto isso representa em dinheiro, como isso está impactando o meu caixa, quanto do caixa, né, foi rotacionado, foi empregado para fazer aquelas aquisições. Então, aqui, pessoal, eu não trouxe um só, eu trouxe quatro exemplos de discussões de negócio, de processo de negócio, que nós podemos responder, que nós podemos equacionar usando dados, usando analytics. Aqui tem 25 pessoas nos assistindo nessa nossa live de abertura. Dessas 25 pessoas aqui, quantas de vocês já estão fazendo isso? Daquelas que não estão, o que falta? Mas o ponto é, se você, na sua organização, ainda não trata dados com essa maturidade aqui, ainda não faz essas perguntas para o dado responder, se na sua organização isso ainda é discutido com base no que pensam os diretores, no que pensa aquele gerente comercial que está ali desde que a empresa foi fundada, se isso não vem a partir de dados, gente, vocês estão deixando uma baita de oportunidade na mesa. E aí acontecem duas coisas aqui. É um duplo golpe dentro da gestão. Quando eu não uso BI Analytics para resolver dores de negócio como essa que eu estou trazendo aqui, primeiro problema, o BI vai se tornar caro. Não importa o que você tentar implementar na sua organização, vai ficar caro. Porque vai ser sempre aquela ferramenta que vai ser entendida dentro da organização como, cara, o Excel melhorado, a ferramenta que ajuda a TI, a ferramenta que automatiza alguns relatórios. Se esse foi o único valor que você conseguir tirar da sua área de BI Analytics, qualquer solução vai ficar cara. E você vai ser cada vez mais empurrado para soluções freemium, para as planilhas. E o outro lado ruim é você está deixando um baita de uma oportunidade na mesa. Eu garanto para vocês, porque isso é uma análise que a gente faz comum com clientes nossos que são distribuidores. Distribuidores que estão aqui nos assistindo. Eu tenho certeza que se vocês não estão olhando para isso aqui, ó, quais clientes estão deixando de comprar de mim, vocês não estão olhando, acompanhando o que a gente chama da ruptura de positivação, eu tenho certeza. Separar isso, analisar isso, desenvolver um projeto de recuperação desses clientes, só com isso aqui você já pagou todo o investimento do BI de um ano. Mas para isso, a gente tem que conectar a tecnologia ao negócio. Eu tenho que enxergar além do relatório. Para que eu estou desenvolvendo esse relatório? Estou criando um relatório para enxergar quais clientes estão deixando de comprar de mim. Último passo, pessoal. Então, depois que eu entendi qual é a iniciativa minha que tem baixo esforço e alto valor, alinhei com os meus stakeholders, diretores, lideranças e defini o case bem linkado ao negócio e bem numérico. Reparem que a resposta de todas as perguntas aqui é um número. E ao dar esse número, você consegue mais facilmente calcular o ROI desse investimento, o ROI da área, né? Então, quanto custa minha área, minha estrutura de BI Analytics, meus projetos, minhas iniciativas, quanto eu estou investindo nisso e quanto eu estou tendo de retorno. Depois que você tem um primeiro piloto de sucesso, pessoal, eu vou medir isso, né? Então, exemplo, qual o percentual de OTIF? Cara, meu percentual de OTIF hoje é 60%. Fazer um projeto aqui alicerçado em dados para levar isso para 90%, 95%. Depois que eu tenho esse primeiro caso, medir, eu escalo.
Pô, comecei pela parte logística, cara, deu sucesso, puxa, agora é hora de levar isso para o comercial e reproduzir o mesmo racional, mesma ideia. E aí eu vou crescendo na utilização e vou crescendo no ganho, e cada vez mais o que se investe em BI vai ficando irrisório aquilo que traz em ganho. Se quantos de vocês aqui estão acompanhando as cifras bilionárias, alguns casos trilionárias, que a gigante tecnologia como Google, Amazon, OpenAI, Microsoft, Nvidia tem colocado em seus orçamentos para data center, cloud, infraestrutura, chips, bilhões, trilhões de dólares sendo gastos por essas grandes companhias para investir no que elas apostam que seja o futuro. Claro que a gente não está aqui, né? Não estamos, nós não somos uma dessas big techs, né? Para fazer esses investimentos da ordem de trilhões, bilhões de dólares. Mas o ponto é, o que a gente pode aprender desse exemplo? Tirando também possíveis bolhas, né, que alguns analistas apontam. O que a gente pode aprender disso? Cara, às vezes na sua organização está tendo uma briga para reduzir, para cortar o usuário, ou para fazer algum tipo de redução, ou está segurando um treinamento que vai custar, sei lá, R$ 5.000. Ah, não vou fazer agora que é muito dinheiro. Quanto? R$ 5.000. Não vale a pena pagar esse treinamento. Cara, enquanto a gente está dentro da nossa organização, segurando às vezes um investimento dessa ordem de grandeza, R$ 5.000, cara, tem empresas investindo bilhões de dólares em coisas que elas têm ainda menos certeza do resultado. Por quê? Por que que na sua empresa não querem investir R$ 5.000 em treinamento, estão brigando para reduzir R$ 500 na mensalidade do banco de dados, enquanto tem empresa investindo bilhões? A diferença é que esse segundo grupo já sacou e já fez esse link entre investimento e resultado do negócio. O Google é uma dessas empresas que está investindo aí bilhões de dólares em IA, no desenvolvimento dos próprios chips e outras tecnologias. Hoje eu estava lendo de manhã uma newsletter que eu gosto sempre de acompanhar do mundo de tecnologia. O CEO prometeu crescer em 1.000 vezes a receita da empresa nos próximos 5 anos. Perceberam o link? Gente, se ele vai realizar ou não, se esses múltiplos param de pé, por bilhões de dólares investidos aqui, 1.000 vezes de crescimento em 5 anos, isso é uma outra história. Mas o ponto é, por que esses investimentos são aprovados? Por que isso passa nessas empresas? Porque o link está feito. Essa relação aqui, adaptada para esse contexto delas, isso está feito. Então, gente, não é ali onde está o problema, não é ali onde está o problema de investir o dinheiro. O que acontece nas nossas organizações e é nosso papel mudar a cultura, mudar o mindset a gente não faz esse link. A gente não conecta, é como se a estratégia de dados ali ela ficasse limitada aos relatórios. Ah, serve aqui para automatizar relatório que antes a pessoa fazia no Excel. Ou, quando ela tem um pouquinho mais de autonomia, ela está desconectada da área de negócios. Então, você pega, por exemplo, o conselho da empresa ou a diretoria, olham para aquele investimento e falam, cara, olha lá na DRE, cara, quanto que a gente tem projetado de despesa com o time de tecnologia para o ano? Ah, nós temos projetado aí R$ 200.000. Fala, caraca, mas R$ 200.000 para quê? Não, reduz isso aqui, R$ 200.000 é o dinheiro que a gente precisa, que está faltando nas campanhas de marketing que a gente tem que fazer. Por quê? Porque o que está sendo produzido ali por essa área de dados não está suportando o marketing, não está suportando os processos de negócio. Se não, o cara fala, não, cara, vamos dobrar, estamos investindo pouco, dobra isso aqui, para que a gente possa agora usar dados, fazer campanhas ainda mais segmentadas, para que a gente possa integrar o CRM, o e-commerce, ter o perfil ainda mais completo dos clientes na nossa plataforma. Então, gente, é dever nosso, dentro das organizações que a gente trabalha. E se você está aqui numa segunda-feira cedo, parou aqui, dedicou um tempo para estar aqui na live, mesmo com a correria, porque esse assunto é importante, você com certeza já é um cara que está fazendo a diferença,
É o seu papel continuar fazendo a diferença na organização, levando, né, educando, educando a empresa, nutrindo a empresa com essas informações, ajudando a empresa a desenvolver, a entender isso aqui que a gente está trazendo. Para que se perceba que existe uma conexão direta entre dados IA e negócio. E são as empresas que sacarem isso, gente, que vão liderar os seus respectivos segmentos. As indústrias que sacarem isso vão ser as indústrias que vão liderar o setor. As distribuidoras que sacarem isso aqui vão ser os grandes grupos que vão comprar empresas e não serem comprados. As empresas que sacarem isso aqui vão estar nos 40% que vão ter sucesso a partir das suas estratégias de BI Analytics. E vocês vão perceber que o investimento da área que vocês representam, que vocês participam, ele vai ficar irrisório perto daquilo que a gente vai trazer de ganho. Mas eu preciso trazer o ganho. Eu trouxe aqui, pessoal, 2 exemplos reais de clientes nossos que fizeram isso. Tá? O primeiro deles é o case da Market Distribuidora. Não sei se tem algum de vocês aqui assistindo. Se sim, um abraço aí para os nossos amigos do Espírito Santo. Cara, a Market, pessoal, tem 20 anos de atuação no Espírito Santo, empresa do ramo de distribuição. E eles tinham justamente o desafio que era usar dados como alicerce para o crescimento deles. Eles olharam e falaram, cara, para eu crescer comercialmente, para crescer meu negócio, eu preciso vender mais, aumentar meu faturamento, e para isso eu vou utilizar dados, acompanhando a performance das equipes comerciais, acompanhando o resultado, acompanhando margem. Logo após a implantação da solução, eles tiveram um crescimento de 25% no faturamento e, a última atualização que nós tivemos, estão há 5 meses tendo batendo recorde de faturamento. Quando a gente fez o case, eram 3 meses, se eu não me engano, que a gente publicou no site e tudo mais. Quando a gente divulgou, né, eles até vieram falar, gente, ó, atualização, já fomos em 5. Passaram-se mais 2 meses e agora já são 5 meses de recorde de faturamento. Por quê? Fizeram esse dever de casa que eu mostrei aqui. Identificaram a iniciativa prioritária onde tinha mais chance do ganho, acharam o likely win, ó. Acharam esse cara aqui. O que vai gerar um baita valor para a gente? Está fácil de fazer. Cara, performance comercial. Putz, está aqui, show. Trouxeram os envolvidos, gerentes comerciais, supervisores, vendedores, a diretoria, todo mundo junto envolvido ali naquele caso. Pá. Trouxeram o caso, o que é, cara? Especificamente da performance, faturamento, crescimento de faturamento, crescimento de receita, crescimento de vendas. Mediu para chegar à conclusão aqui do crescimento no faturamento, e agora estão tendo os recordes. E nosso time de CS já está discutindo com eles justamente quais vão ser os próximos passos. Vamos levar para outras áreas, vamos expandir isso aqui ainda dentro do comercial para outros. Exemplo claro, gente, da empresa que está conectando isso. Outro exemplo, esse aqui a gente ainda não está em vias de ter autorização formal do cliente para fazer o case. Então, por enquanto, a gente não pode abrir quem que mas é um grande grupo de distribuição do Brasil, dos maiores do Brasil. Tiveram uma economia, pessoal, nada mais, nada menos que 10 milhões de reais por uma análise de margem que nós desenvolvemos na solução. Não é uma análise de margem simples, tá? Não é aquela que a gente está acostumado a simplesmente, né? Preço de venda, tira CMV, margem, não é isso. Ela entra muito mais no detalhe, ela cruza isso com verbas da indústria, tem toda uma matemática por trás. Mas fato é, cara, nós temos um desafio aqui de novo, mesmo processo. Cara, nós temos um desafio aqui em margem que a gente tem que resolver. Cara, traz diretoria, traz o controller. Cara, vamos lá, o que a gente tem que melhorar, cara? Tem que conectar com o verbo, tem que puxar esses dados. Pô, fizemos, analisamos, cara, vamos colocar em prática aqui os insights que a gente conversou de, cara, de coisas que a gente tem que negociar com o fornecedor, né? Verba que não está vindo da forma correta, compra que a gente está fazendo não está correta, preço lá na ponta, campanha, ajusta isso, resultado, 10 milhões de reais no caixa da empresa. Essas empresas, pessoal, voltam, estão nos 40% que vão ter sucesso.
que vão chegar aí nos 26 falando, cara, investimos tanto, isso aqui já se pagou inúmeras vezes. Esse cliente aqui, pessoal, ele gastou bem menos, mas bem menos de 10 milhões de reais com a gente desde que ele se tornou cliente. E ele já teve inúmeros outros cases, esse aqui foi um daqueles que ele teve. Como eu falei, a discussão de preço, aquela briga que você está tendo no seu planejamento para manter R$ 500 a mais no seu orçamento de uma solução que estão querendo te cortar, aquele estagiário, aquele analista júnior que você está pedindo que estão querendo te segurar, você só está tendo essa discussão, pessoal, que está faltando isso aqui. Ó. Guilherme, já entendi o recado, mas o que eu faço? Me ajuda. Pessoal, vocês são clientes nossos e a gente está aqui para ajudar vocês em todos os 6 pilares que são necessários para fazer isso acontecer. Organização, nós temos o nosso programa de embaixadores, para que eu possa, dentro da sua organização, pessoal, pegar uma pessoa, capacitar e transformar você no embaixador dentro da sua organização. Embaixador dentro da sua organização, pessoal, para liderar, para saber das últimas novidades, para ter em contato mais próximo do nosso time. Recursos. Cada um de vocês aqui, pessoal, tem um gerente de contas. A gente chama o nosso executivo de sucesso do cliente. O papel deles é que vocês utilizem, o papel deles é transformar a sua empresa em case de sucesso, como que você está vendo aqui. Além do suporte, além da comunidade, além de uma série de treinamentos e certificações que a gente oferece. Você não sabe quem é seu CS? Manda uma mensagem aqui no chat. Fala, deixando o seu contato, sua empresa, para a gente entrar em contato, alocar o seu CS, ou manda um alô lá na comunidade. Eu vou pedir também para o time aqui deixar na mensagem o link para entrar na nossa comunidade. Então, não deixem, pessoal, de estar presente na comunidade. A gente lança diferentes atualizações de produto, a gente lança primeira mão divulgação de eventos. O grupo no WhatsApp tá, só tem usuários target, a troca é bem produtiva. E não deixem também, pessoal, de ter contato com o gerente de contas de vocês, ok? Então, se você não sabe quem é, manda uma mensagem aqui, eu mando uma mensagem na comunidade pedindo, ó, gente, não sei quem é meu CS, não sei quem é meu gerente 1, por favor, meu gerente de contas, me procure, né? Se você não faz parte da comunidade, tá aí o link, né? A Clara acabou de colocar aqui pra gente, vocês poderem participar. Os desafios mais técnicos ali de infraestrutura, de analytics, construção de integração, construção de painéis. Guilherme, eu entendi ali as provocações de negócio, mas eu não sei como construir isso dentro do Target, não tenho tempo para isso. Cara, você pode terceirizar isso conosco, a gente está aqui, a gente consegue apoiar vocês nesses projetos. Governança, deixar muito bem claro quem acessa o quê, quem pode fazer o quê, para não ter risco de dados vazarem para a concorrência, de dados sensíveis que na mão serem acessados por colaboradores que não deveriam ter acesso àquela informação. Então, todos esses serviços, gente, vocês podem contar com a gente. Tudo que eu falei aqui, né, se eu voltar lá no primeiro slide, lembrem, qual a mensagem que a gente abriu aqui, né? Que vai falando, já está quase acabando e a gente às vezes esquece a mensagem inicial. 60% das organizações vão chegar em 2027 fracassando na sua estratégia de BI e Analytics, de dados e Analytics. O que significa isso, Guilherme? Vão gastar e não vão conseguir chegar ao retorno daquilo. Por quê? Porque pegaram uma ferramenta ruim, que a stack tecnológica era ruim, o produto não está suficientemente maduro? Não. Porque não aliaram a estratégia, pessoas e organização. E a Target, pessoal, está pronta para apoiar vocês justamente nisso. Além de fornecedores, desenvolvedores da nossa solução de analytics, a gente tem toda essa gama de serviços aqui para ajudar na capacitação das pessoas, no envolvimento das lideranças, na definição dos processos, no compartilhamento de cases, de ideias, para que vocês possam efetivamente estarem na estatística positiva, assim como o cliente que a gente mostrou aqui, assim como a marketing. Para quem não sabe, tá? Então só deixando aqui, é sempre bom reforçar, a Target já apoiou em diferentes processos, com diferentes ERPs, sistemas de mercado, então a gente tem aqui o expertise, como eu falei, para apoiar em diferentes integrações, diferentes projetos. Estou falando muito da parte de serviço, mas então também estou dando destaque aqui à parte
tecnológica da coisa e também diferentes setores. Tá? Então, aqui tem 8 setores de negócio com que nós já fizemos projetos. Então, você é um atacadista, um distribuidor, um varejista, uma indústria, uma escola, uma empresa do setor público, se você integra o time de recursos humanos da sua empresa, se você é um operador logístico, nós já desenvolvemos projetos. Sabe aqueles cases que eu mostrei aqui? Ó? Vou voltar de novo. Eu gosto muito de linkar os assuntos. Vendo esses cases aqui que eu propus, cases claros de como você pode ganhar dinheiro usando BI, usando analytics, como é que você coloca dados para gerar retorno para sua organização, nós temos cases disso e conseguimos apoiar vocês até no entendimento, até na construção do caso de uso dentro de qualquer um desses 8 segmentos aqui. Guilherme, eu estou num 9º segmento. Não vou dizer que a gente tem a expertise do negócio, mas a gente vai entrar aí com a expertise técnica nesse outro caso. Pessoal, essa foi a palestra de abertura. Eu espero ali fortemente ter contribuído com vocês com insights. Meu e-mail está aqui. Se alguém de repente olhar e falar, poxa, Guilherme, Guilherme, pô, cara, queria 15 minutos contigo, trazer uns casos aqui da minha empresa, tirar uma dúvida, pô, voltar nos pontos que você trouxe aqui, né? O tempo é curto. Tá aí meu e-mail, pessoal, me escrevam. A gente consegue agendar ali esse bate-papo, 30 minutinhos, para a gente conseguir mergulhar no que a gente trouxe aqui dentro da sua organização. Mas eu queria também, antes de encerrar alguns avisos e compartilhar aqui novidades. Então, não sai ainda, tá? Porque ainda hoje nós temos outra live, vai ser às 14, com o Eric. O Eric integra aqui o nosso time de Customer Success e Education. Alguns de vocês talvez já tenham participado da certificação com ele. E hoje o Eric vai dar um banho de loja aí com os recursos da versão 2025, tá? Então tem muita coisa bacana aí que saiu. E você pode conferir a programação completa ali escaneando o QR Code. Então, Target Week está só começando, essa foi apenas a live de abertura. E hoje, às 14 horas, já tem a próxima live chegando aí para vocês. Agora, pessoal, uma novidade, né? Não sei quantos de vocês aqui acompanham, né? Nós temos uma empresa, né? uma startup que integra aqui o nosso grupo, né? Que a gente, como diz o termo, está incubando essa startup, né? Tá, enfim, financia, apoia, desenvolve, que é a 12. E a 12 acaba de lançar, pessoal, um produto que vem aqui para resolver um pedido que muitos clientes nos fazem há muito tempo, que é, entre outras coisas, o envio por WhatsApp. Então, você deseja fazer um envio por WhatsApp de relatório, você tem informações, planilhas, você gostaria de compartilhar, você consegue agora fazer isso com o CAP Fast Analytics, tá? Você não precisa, pessoal, no primeiro momento se comprometer com nada, ok? Você tem um plano pago e tem um plano gratuito, ok? Esse plano gratuito, pessoal, para vocês conhecerem a ferramenta, começarem a explorar, testar, já inclui pelo menos 100 envios por mês, tá? E é completamente grátis. Então, basta escanear aqui o QR Code, faz seu cadastro, testa. E essa solução, pessoal, acabou de sair do forno. Então, o feedback de vocês é muito positivo. Guilherme, a gente entende que está faltando isso no produto. Poxa, Guilherme, para ser funcional aqui na minha empresa, tem que fazer tanto. Guilherme, eu só pagaria por uma solução dessa se ela fizesse tal coisa. Cara, esse feedback para nós é muito importante. Está disponível, é gratuito. Usem, abusem e nos deem aí o retorno do que vocês esperam de feedback. Mas principalmente, pessoal, isso vem para resolver aquela dor. Muitos aqui devem saber, Target é uma solução global. Tá? Target é uma empresa de origem dinamarquesa. Agora a gente está passando por um processo maior até de fusão e aquisição de uma empresa londrina. Tá? Então, nossa solução, nosso roadmap, ele olha para o mundo todo. E o WhatsApp, pessoal, é muito forte aqui no Brasil, mas só por aqui mesmo, tá? Para uso corporativo, como a gente faz. Então, esse ano até estive presente na matriz, pude conversar com o CTO da companhia, submetemos uma solicitação para que esse recurso seja incorporado à solução, mas nós ainda não temos um retorno, tá? E pode ser que ele não seja aprovado, porque, de novo,
trabalhar com a Meta é um pouquinho complexo e é algo muito específico do nosso mercado. Então, para isso, a gente está usando a nossa incubadora, a nossa startup incubada para acelerar e desenvolver. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tem vários quadros legais lá. Nós temos o quadro dos novos recursos, nós temos o quadro das dicas rápidas, a gente tem o quadro Além do Básico. Então, são diferentes quadros, pessoal, que nós temos no nosso canal, onde a gente divulga novos recursos, onde a gente divulga, é, 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 onde a gente divulga pequenas dúvidas rápidas, às vezes aquelas dicas de coisas que você não sabe fazer, onde a gente também traz aqui um pouquinho de informações mais complexas. E nossas lives, pessoal, também são postadas lá. Então, se você não acompanha, né, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu recomendo fortemente que você se inscreva, especialmente se você é um cara que usa o Target no dia a dia, se é um cara que coloca a mão na massa, porque a gente está sempre colocando conteúdo lá. E claro, não deixem de comentar, não deixem de dar sugestões de novos conteúdos e coisas para a gente entregar para vocês. Link para a comunidade que eu citei, né? Nossa comunidade aí no WhatsApp, exclusiva para clientes, tá? Lá não tem nenhuma apelo comercial, não vai ter nenhum patrocinador, sponsor nosso divulgando conteúdo promocional. Nós mesmos não fazemos lá conteúdos promocionais. É exclusivamente focado em conteúdo, em troca, tá? Para que cada um possa utilizar cada vez mais a ferramenta. 3 minutos do horário previsto. Não sei aqui, não cheguei a conversar com a produção antes, vai ter um momento previsto aqui para dúvidas, para perguntas, mas dando uma olhadinha aqui no chat, vendo se alguém fez alguma outra pergunta aqui ao redor da live. Vinícius pediu material, Marcos também, que já foi respondido. Pessoal, então é isso. Bem-vindos à Target Week. Se preparem, tem muito mais. Tem outra live hoje às 14, mais lives ao longo da semana. Sexta-feira, a nossa tradicional live de tirar dúvidas com suporte, aquele momento de você furar a fila, ter acesso direto aqui ao nosso analista de suporte para tirar dúvidas sobre o seu projeto, corrigir erros que eventualmente você tenha. E no encerramento, na sexta-feira, a gente vai conhecer os nossos ganhadores da batalha de dashboards, né? Diferentes empresas submeteram suas análises para o nosso comitê e vai avaliar aqui e eleger os 3 melhores, os 3 campeões é, é, da nossa batalha de dashboards. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia, uma boa semana. Aproveitem bastante a Target Week. Valeu!